Bom dia, queridos alunos. Nós estamos aqui hoje para mais uma aula. Nossa terceira aula, nós vamos começar a falar dos nossos principais teóricos. Então, nós vamos fazer aí um percurso sobre esses principais teóricos, também da parte introdutória. E hoje nós vamos falar aí de um principal, do pai da sociologia, ele chama Auguste Comte, aí em francês, mas você vai escutar muito aí esse sociólogo, filósofo, Augusto Comte. Então nós vamos começar com uma frase dele que eu acho aí que faz todo sentido da sua teoria, que ele vai usar como o amor como princípio, a ordem como base e o progresso como fim. E nós vamos fazer esse percurso nessa trajetória desse início da sociologia, ok? Então nós vamos então para nossa puxa conversa, nossa caixinha sociologia. Eu gostaria de trabalhar aqui com vocês, né? Nós vamos trabalhar com diversos autores, e um deles a gente vai falar, então, de Karl Marx. E hoje também eu vou deixar aqui como reflexão, ele vai falar assim que a história da humanidade é uma história de classe de lutas. Na sua opinião, as desigualdades sociais são reflexos da divisão de classes ou a divisão de classes causa a desigualdade entre os indivíduos? Né? Parece ter a mesma pergunta, só que aqui em diferentes pontos de vista. E para você? Você acha que as desigualdades sociais vêm por essa diferença de classes? Por uns se sentirem mais superiores que os outros? Então, deixo aqui para você pensar aí na nossa conversa sociológica de hoje. Sem mais delongas, então vamos começar aí a nossa disciplina de hoje. Bom, então nós vamos para a resposta daquela perguntinha que eu deixei no finalzinho da aula. É para você. Qual que é a diferença entre o senso comum e a ciência? Gente, o senso comum é tudo que a gente tem de conhecimento que é, então, é baseado na experiência de vida, do nosso cotidiano, das tradições, das crenças, eh, da experiência pessoal. Então, isso vai sendo formado ao longo do tempo, ao longo da história. Não tem nenhuma comprovação científica, um estudo sobre isso. Já a ciência, né, ela é o quê? Um conhecimento com um objetivo, com um método e um estudo sistemático, a gente pode chamar de sistemático ou sistematizado, né, de resultados de pesquisa com experimentação. E que essas provas, elas são concretas e que essas provas também a gente consegue ter essa comprovação científica. A gente consegue provar os fatos. Isso é a ciência. Então, há a diferença do senso comum e que o senso comum é dado pela experiência ao longo da história e a ciência é dada pela comprovação científica dos fatos. Então, essa é a diferença. Né? Deixo aqui para vocês essa diferença e a gente vai começar a entender aí o surgimento da sociologia, como ela se formou através aí também da ciência. Então, eu vou aqui logo conversar com vocês e vou dar a introdução aí à nossa aula. Vou falar então aí do nosso filósofo. Hoje, Auguste Comte, mas aí chique para a gente poder conversar sobre ele. Ele é aí um filósofo, né, que começou então os seus estudos no século XIX. É aí entre 1798 e 1857, né? Então ele refletia eventos turbulentos aí do nosso tempo, né? A gente veio lá daquele contexto, daquelas duas evoluções, das desigualdades, da miséria, da fome. E Augusto Comte, aí em 1798, ele começou a se questionar sobre isso. Então ele, né, ele começa a usar um método sociológico e a primeira coisa que ele faz é a divisão aí da filosofia, que era um conhecimento totalmente amplo, né? Tudo era respondido à base da filosofia, ele pega a filosofia e divide em várias áreas do conhecimento. Então, hoje a gente tem as áreas do conhecimento. Naquele tempo, com T, então aí ele dividiu na matemática, dividiu na astronomia, na física, na química, na biologia, né? E por último, deu a sociologia. Hoje, o que que nós temos hoje? Hoje nós temos, de acordo aí com o CNPq é o quê? É o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Ele, então, aí que regulariza algum estudo científico. E ele vai falar que aqui no Brasil nós temos aí 8 áreas, então, aí de conhecimento. A gente tem aí uma ordem, assim, de conhecimento geral, que são ciências exatas, ciências humanas, ciências da saúde e ciências biológicas. Ele vai, então, aí pegar essas áreas e vai dividir em 8 áreas. E você? Você sabe qual área que o curso de psicologia é? Se você respondeu saúde, tome cuidado, porque a psicologia é um curso das ciências humanas, de acordo com o
do estudo do CNPq. Ele tem algumas regulamentações, algumas diretrizes legais que dá, então, aí a regularização, a autonomia do psicólogo trabalhar na saúde. Mas nós somos pertencentes à área das ciências humanas, tá bom? Nós somos aí das ciências humanas com aí autonomia e regularização legais para trabalhar na área da saúde, principalmente na área da saúde mental. Por quê? Por que que não é da saúde e é das humanas? Porque nós vamos olhar o ser humano naquelas três visões, vocês lembram? Bio, psico e social. Então a gente está, vamos dizer, entrelaçado nessas áreas. Bio, saúde, psico, social e aí né, na área social, na área das humanidades, tá bom? Então, Conte vai dar conta disso. Ele vai, então, começar a dividir a filosofia nessas ciências. E então ele vai começar a estudar as ciências sociais. Então, ele parte, Conte, ele vai, então, aí, desenvolver o positivismo. Nada mais é do que a evolução das ideias do iluminismo. Que as ideias do iluminismo é colocar o homem no centro, o antropocentrismo. Então, coloca o homem no centro, a racionalidade do homem, o homem respondendo com a sua inteligência e achando que há comprovações para isso. Então, o iluminismo, que vem fazendo ciência, chega no positivismo, que Comte vai chamar que é a evolução, que é a evolução do iluminismo. Logo daí, ele vai surgir a filosofia da ciência. Ele vai tentar aí explicar e pensar a ciência como guia de descoberta da sociedade. Ele tem, então, aí a ciência também vai ser aquela que vai explicar os fatos sociais. E logo depois ele começa a se mergulhar na sua própria teoria e ele vai tentar explicar aí as leis do mundo social da mesma forma que a ciência natural explica o funcionamento do mundo. Então ele vai tentar explicar os acontecimentos sociais da mesma forma que aí a ciência natural explica o funcionamento, então, aí do mundo. E como é que é isso? Né? Então, a gente vai ver aqui como é que isso aí acontece. Então, Comte, ele vai falar que os acontecimentos da sociedade, que são a desigualdade, que são a escravidão, que é a fome, a miséria, se desencadeiam, né, de uma forma natural, de uma forma positiva e progressiva. Então, vai falar que esses acontecimentos se deram ao longo do tempo de uma maneira evolutiva e de uma forma natural. E aí, né, ele vai ter aí como surgimento de algumas leis aí dentro da política daquela época. Então, quais são essas leis? As leis de quê? De estabelecer a ordem da sociedade, porque não está uma desordem. Naquela época não estava, logo após as duas revoluções, francesa e industrial, a sociedade não estava em desordem. Então, ele estabelece algumas leis que vão entrar na política, né, na república daquela época, e aí são leis o quê? Leis de convivência. Então ele começa a formular essas leis, né, vamos dizer, de um pouco mais de humanidade, de um pouco mais de zelo com as pessoas, a questão da fome, a questão da miséria, e ele vai começar a estabelecer essas leis. E um fato muito importante que ele vai trabalhar é a questão aí que para nós fica bem aí acentuado, que é o primeiro método científico. Então, ele vai criar o primeiro método científico, e esse primeiro método, ele vai ter aí, todo método científico tem regra. Quando você for fazer uma pesquisa, quando vocês começarem a fazer as pesquisas de vocês aí vão ver que vocês precisam seguir uma série de ordens, uma metodologia, referências e tudo. Ele diz que o método da ciência é o que? A regra para explicar a sociedade é a que a natureza sobrepõe às ações humanas. Aí, por mais que há influências humanas, aí influências humanas, ações humanas, os meios influenciam, por mais que haja essas influências, para Conte, houve então aí uma evolução que natural, para que essa sociedade se formasse. Então aí, se a sociedade está da forma que está hoje, isso aconteceu, né, para Conte de uma forma natural. E não poderia acontecer de outra forma a não ser essa. Então ele fala que esse processo se deu de uma forma positiva e de uma forma progressista, que deve, se aconteceu assim porque deveria acontecer, porque foi algo de progresso. Então, ele vai olhar como algo positivo em todas essas situações. E aí, nós vamos ter aqui o positivismo como uma via dupla, uma via de mão dupla, onde a gente vai ter o quê? Essa linha, que vocês estão vendo aqui, essa linha, né, que é uma linha positiva. Por quê? Porque Conte
né, ele foi o primeiro a que desvendou essa ciência, né, em várias áreas do conhecimento, e foi o primeiro que fez esse método científico. Então, isso é louvável, porque Comte trouxe para nós toda essa cientificidade social. Então, ele é considerado o pai da sociologia porque ele trabalhou essa sistematização da ciência. Só que nós temos um porém aqui que é bem questionável. Como, né, que nós podemos olhar essas questões de uma maneira natural? Como é que nós podemos identificar que a sociedade é feita ou ela é formada de maneira natural? Sendo que existem injustiças, a superioridade de raças, a exploração do trabalho. Então, por mais que nós estávamos em acontecimentos nessa época e que a filosofia do iluminismo nos trouxe para esse progresso do capitalismo, nós já tínhamos aí tantas outras culturas, até culturas antigas, a cultura do cristianismo, né, que prega o amor ao próximo, né, a cultura, aí a religião de Jesus Cristo, que vai pregar o amor ao próximo, fazer bem ao próximo, que Deus é amor. E se existia tantas injustiça, fome, miséria, como que nós podemos pensar que isso aconteceu de forma, vamos dizer, natural? Se a gente já tinha outras maneiras e outras teorias e pensamentos e ideias para formar o nosso conhecimento. Aí você pode me dizer assim: ah, mas nós somos frutos daquilo que a gente tinha naquela época. Sim, nós somos fruto da história, nós somos fruto da a forma como pensamos, é a forma da cultura da época que nós estamos. Mas então, a gente tinha tantas teorias, a gente já tinha passado tantas evoluções, a gente já tinha passado do cristianismo para a ascensão do iluminismo, e aí ele vem com essa proposta que é questionável, que nós devemos olhar o positivismo nessa via de mão dupla. Ok, foi positivo, porque trouxe esse método científico, mas há de se questionar se todas as coisas que aconteceram realmente na sociedade é de uma forma natural, isso acontece com uma tranquilidade, e aí nós vamos dar um próximo passo, e aí eu queria colocar algumas matutações, né, para nós. E aí, se nós aceitarmos que a sociedade é construída de forma natural, não cabe a nós, então, tantas interpretações. A gente não vai conseguir, então, interpretar, a gente vai ficar meio estagnado. Ah, aconteceu de forma natural, tá tudo bem, tinha que ser assim. Então, nós passaríamos a aceitar o processo de exploração da escravidão no Brasil e também em outros lugares do mundo, né? A justificativa, então, dos portugueses naquela época era que os africanos eram inferiores, né? E isso é algo natural. Olhar um ser humano por raça, por cor da pele, né, com inferioridade. Será que os brancos queriam ser superiores aos africanos? De onde eles tiraram essa questão? Pode ter estudo sobre isso? Pode ter cultura sobre isso? Sim, mas isso é uma forma natural? Ou isso é uma forma de capital? Então nós devemos sempre ter uma visão muito crítica dessa situação, uma visão muito questionável. Um outro ponto que nós podemos então tratar aqui, a gente vai ter vários exemplos, mas eu vou trazer os mais radicais. É o Hitler, na Segunda Guerra Mundial, ali na década, né, de 30 e 40, que ele vem com uma outra ideia de superioridade. Né? Ele vai falar aí que os nazistas acreditavam que eles eram superiores, né? Aí os saxões, né? A questão da raça ariana. Então, eles vão falar que eles eram superiores e que judeus, os adeptos ao cristianismo, eles vão falar que os ciganos, os homossexuais, as pessoas com deficiência, tanto física e mental, eles vão falar que eles estavam contaminando a raça deles e eles deveriam exterminar. Então a gente tem um maior holocausto em céu aberto na Alemanha. E outra questão aí de ideologia racista. Então a gente tem a questão da escravidão e a questão aí desse massacre, né, de holocausto na Alemanha. E a gente pode dizer aí, como Conte está dizendo, que isso se dá de uma ordem natural? Isso é natural, né, para a formação da sociedade? Né? Se justifica o injustificável? Então, há de se pensar e de se questionar essa teoria. Né? Nós somos, aqui a gente estuda psicologia, e vocês vão ver que nós somos aí pessoas que têm as nossas experiências, que nós somos formados também de muito conhecimento, e que nós
as coisas que acontecem conosco não foram naturais, né, por exemplo, uma questão de um abuso na nossa história, né, de um abuso sexual, de uma violência doméstica, então, de um abandono infantil. Essas coisas que aconteceram conosco, esses fatos sociais, são algo natural que acontece conosco, então é de se questionar esse positivismo de Conte nessa questão. E aí um outro fato que eu quero trazer para vocês aqui, é que a gente tem vários exemplos. E a gente tem aqui no Brasil, né, um exemplo bem nítido pra gente, é a nossa bandeira. A nossa bandeira está escrito ordem e progresso. É um termo positivismo, é de uma moral, ele é de um espírito positivista, é uma frase positivista. Por quê? Porque quando estava na época da monarquia, né, o exército começou a tomar aí como partido que, né, a monarquia estava tirando o direito, a monarquia não estava fazendo mais aí um papel que deveria fazer. Então, o exército, de alguma forma, né, ele toma o poder e proclama a república, então, que a gente vai ter aí no dia 15 de novembro. Né? Depois aí entra, então, aí os governos, né, Marechal Deodoro, né, Floriano Peixoto. E aí a gente vai ter uma linha no Brasil que ela vai seguir nessa ordem, nesse progresso, né, da república, de ir para frente, independente se a gente tem essa mão de obra que a gente vai poder explorar, depois o Brasil fica em ditadura aí por alguns anos. Então, esses fatos, né, dessas desigualdades, esses fatos de das pessoas ser marginalizadas, das pessoas não ter os seus direitos preservados, isso, gente, é depois aí da Declaração dos Direitos Universais da ONU, né? Porque até então a sociedade era, sim, uma sociedade muito flagelada, uma sociedade, principalmente as pessoas das classes sociais, vamos dizer, inferiores, que não tinha voz, não tinha vez, não tinha autonomia. E nós temos esses exemplos. Eu, né, queria trazer esse ponto, né, aí com vocês, né? Mas como Kant fez para justificar a filosofia do positivismo? Como que ele chegou a essa ideia que as coisas são naturais? De onde ele tirou isso? Então ele faz aqui no nosso próximo, né, slide, né, que estudo que ele faz para chegar, né? Que estudo que ele faz para chegar nisso? Então ele vai fazer um processo evolutivo. Ele vai fazer como se fosse um processo histórico, uma análise histórica, uma linha do tempo de que tipos de conhecimento aí tiveram na sociedade para que se chegasse aí ao científico e os acontecimentos naturais. Então ele vai falar que os esforços humanos para entender então o mundo passaram por três estágios, passaram aí por três processos evolutivos. Quais são esses três processos aí evolutivos? Então, nós vamos ver que esses três processos evolutivos é aquilo que a gente tem aí de mais marcante na nossa história, né? Que é aí o teológico, é um conhecimento teológico, né, que são aí os pensamentos, eles eram guiados e respondidos todos com base teológica. Eles pegavam a Bíblia e explicavam. Né? Não só a Bíblia, que a gente está falando aqui do cristianismo, mas eles tinham então aí a humanidade, ele buscava explicar os fenômenos naturais com deuses. A gente tinha a mitologia grega, que tinha deuses aí para todos os fenômenos, ele contava através dos mitos. Depois a gente tem aí, né, a religião cristã, que deu um grande salto. Então, ele vai ter aí os deuses e as divindades como a resposta, né, para os acontecimentos. Não só os fenômenos aí naturais, mas também os fenômenos da nossa vida do dia a dia. Então, ele vai falar aí que ele inicia, então, aí, né, esse primeiro estágio da sociedade. Então, ele vai dar um exemplo aqui, que os fenômenos climáticos, ele era atribuído à vontade de Deus. Né? Faltava chuva, vamos fazer a dança da chuva. Né? Então, ele vai atribuir esse primeiro estágio ao estado teológico. A gente tem essa famosa aqui imagem, né, da ligação do homem, né, com Deus, e ele vai trabalhar, né, nesse primeiro estágio. Logo em seguida, ele vai falar que o estágio da sociedade vai estar, vai estar então aí na metafísica. O que é essa metafísica, né? Talvez vocês estudarem filosofia, né? Platão, Aristóteles, vem de Aristóteles, mas Platão vai dar assim, um pouco mais de ênfase que a metafísica é aquilo que a sociedade ela começa então aí a ser vista em termos aí naturais, utilizando então a razão e o intelecto. Então ele começa a ver que a inteligência ela consegue explicar algumas coisas, mas ela ainda não consegue comprovar. Ela ainda não consegue ter a comprovação, o que a gente pensa, aquilo que ele estava querendo
então aí comprovar que a ciência, a inteligência, né, que os nossos pensamentos, que nós, né, a nossa razão, eu creio que essa é a palavra, a nossa razão, aí consegue dar respostas. Só que eles não conseguiam comprovar. Então a gente fica ali meio que caminhando nessa metafísica. Né? O que é esse metafísica? Né? A gente tem a physis, né? Que é o mundo físico, e o meta. Então, o que é? Vai além da física, né? Além do mundo físico, além das respostas naturais. A gente consegue comprovar isso de uma outra maneira. Como? Estava buscando isso. Então a mente humana substitui as divindades o quê? Sobrenaturais. Né? Comte, ele vai bater muito forte na questão da religião. Conte, ele não acredita nas questões naturais, que Deus está aí como absoluto. Então ele vai bater muito na sua teoria em dar uma resposta que não seja natural, que não seja aí sobrenatural, quer dizer. Ele quer dar, ele quer encontrar uma resposta científica, né, para a, a razão, que não seja a sobrenaturalidade. Então ele vai falar que esse segundo estágio é a metafísica. O homem começa a encontrar esse objeto, né, que é a razão, só que ele não consegue ainda provar, né, que pelos estudos científicos, de uma maneira que, por quê? Porque quando a gente vai fazer um estudo, gente, não é o papel que estuda. Você vai pegar lá um livro, eu vou dar um livro aqui. Você vai pegar um livro, né, né, não é ali você lendo, né, não é o fato de ler que vai te dar o conhecimento, é o fato da sua interpretação. O fato é a capacidade que você tem de interpretar aquilo. Você está lendo e a sua mente começa a produzir conhecimento. Então, o seu intelecto, a sua formação, tudo que você já viveu, com a sua inteligência, com as suas funções cognitivas, começa a interpretar aquilo que está ali. Então, isso é fazer ciência. E esse livro aqui começa a fazer ciência com tudo aquilo que eu já absorvi. Isso é metafísica, né? Esse campo racional. E esse campo racional está onde? Na nossa razão, no nosso cérebro. Então, isso é a metafísica. Então, ele dá um exemplo aqui que é a natureza ou a razão como causa primária, mas sem comprovação ainda. Isso é metafísica. São coisas, né, que está além aí do mundo físico, mas que não tem comprovação. E depois ele parte por terceiro estágio, né, a qual ele vai provar aí toda a sua teoria. O que é esse terceiro estágio? Então, Comte vai falar que esse terceiro estágio nada mais é do que essa razão, esse cérebro, esse conhecimento consegue a comprovação científica. Consegue, através dos estudos, achar uma resposta que antes nós não conseguiríamos dar. Pelo sobrenatural, que é Deus, que é os deuses, que é a nossa crença, que é a religião, não consegue dar. E que a razão agora, a ciência, consegue provar. Então, ele vai, a aplicação das técnicas científicas no mundo social, influências que vieram aí do iluminismo, o homem consegue, então, provar a existência das coisas pela razão. Quer dizer, o homem consegue provar. Se o homem consegue provar essa existência, nós não necessariamente precisamos mais de ciências sobrenaturais ou da metafísica, porque a ciência agora teria a voz absoluta de todas as coisas. Por isso que a teoria de Comte é uma teoria absoluta, é uma teoria fechada, porque ele e a gente sempre fala que a ciência nunca é algo fechado. A ciência ela está sempre aberta ou uma teoria para novas reformulações. Comte ele vai trabalhar com uma teoria fechada, como que tivesse finalizado. Ele achou o método científico que provasse. Então, o maior exemplo aqui, que o estágio final da evolução do conhecimento, onde a razão humana se baseia na comprovação dos fatos, a gente consegue provar algo na descoberta, então, aí das leis invariáveis da natureza e da sociedade, ele vai falar, ele dá um exemplo. A física explica a gravidade através da lei da vibração de Newton. Então, a gente consegue, então, aí comprovar essa gravidade física através de uma teoria, através de um estudo aí de Isaac Newton. Então, provou. O estudo provou e achamos, então, aí uma conclusão. Então, é isso que Conte vai trabalhar na sua teoria. Se a ciência consegue provar, nós temos algo positivo. E isso que ele chamou de positivismo. Essa é a filosofia de Conte. E Conte, né, ele vai, então, aí ser tão radical, né, para a gente já ir finalizando a aula de hoje, né, ele vai ser aí tão radical que ele vai trabalhar a questão. Deixa eu ver. Conte, então, aí, ele vai ser tão radical e absoluto na sua filosofia que ele vai aí criar a religião da humanidade. Ele quer que a religião seja científica também, né? Ele não quer que muitas vezes a religião é algo místico, é algo pessoal, é um encontro que a gente tem com Deus, é uma coisa, é uma crença.
que nós acreditamos, que nós sentimos, que nós internalizamos, Conte ele vai ser tão absoluto que ele vai fazer a religião da humanidade. E essa religião é uma religião científica. Então, essa religião ela é secular, ela não adora em nenhum Deus, mas ela tem aí, né, como centro o homem, a humanidade. Então, ela soma todos os seres humanos passados, presentes, futuros, que contribuíram para aí o progresso social. Então, ela tem e como até como conceito, né? Conte que criou o conceito de altruísmo. O que que é esse altruísmo? Né? Ele vai trabalhar aí como princípio fundamental da sua teoria, que ele vai falar que a felicidade individual só seria plena baseada, então, aí, na dedicação do bem-estar dos outros. Eu só vou encontrar a felicidade quando eu me doar, então, aí, os outros, promovendo a solidariedade, a coesão social, sem esperar nada em troca. Né? Mas a gente sabe que não é muito dessa forma. E sempre há algo em troca. Dentro aí da filosofia, dentro aí da psicologia, a gente vai trabalhar com as questões do id, que nós temos questões do id que são extintas a nós, que nós não temos controle, que estão sobre nós, e essas questões do id são questões impulsionais, são questões pulsionais, que faz que a gente tenha, então, uma certa avareza, tenha uma certa ambição, né, tem aí uma certa fome de reconhecimento, sede de reconhecimento. Nós vamos trabalhar que nós temos esses instintos em nós, principalmente na psicanálise, quando a gente vai falar, né, de id, ego, né, e superego. Né, o id é o local primitivo onde está guardado aí todos os nossos desejos. E o ser humano ele é composto por essas questões é, que nos impulsiona, né, a ser superior, a ver o outro como menor, a ver o outro como desigual, né, de querer crescer sobre o outro, porque para mim crescer, alguém tem que diminuir. Não é assim a lei do capitalismo? Né? Não tem aquela música lá, né? O de cima sobe, o de baixo continua descendo, né? Eu não lembro muito bem, mas a música era assim, né? Então, o Conte vai trabalhar nessa questão, né, de ter a teoria do positivismo, né, como algo natural, aí a sociedade chegar num processo natural de evolução, com todas as desigualdades, nessa ordem, nesse progresso, de acordo com as vivências da época. Né? E não é que nós não tínhamos conhecimento ou ciência aí do que era bom, do que era amor, do que era bom, porque Aristóteles, como vocês viram, né, aí no mês passado, disse que nós somos seres bons, né? Nós somos aí compostos do homem bom. Então isso já é de muito tempo. Não é algo que a gente aprendeu agora, né? A própria religião dele, como na primeira frase da nossa aula, fala que tem o amor como princípio. E de onde que vem o amor? Da religião cristã, né? Deus é amor, né? Ele só tirou Deus e deixou o amor, mas Deus é amor. Ele só não quis colocar uma divindade, porque o princípio básico da existência divina, Conte deixou. Então, ele quis tornar isso ciência. Então, essa sede da ciência, essa sede, muitas vezes, de tirar Deus do centro, faz que Deus tenha outros nomes. Então, Conte foi tão fechado na teoria do positivismo que ele vai trabalhar essa religião da ciência. E aí ele vai ter aí como essa frase, para a gente terminar a nossa aula, né, do amor como princípio, da ordem como base e do progresso como fim. E essa foi a nossa aula de hoje. Deixo aqui para vocês, então, aí a nossa referência, um pouco complexo, né, a questão do positivismo, mas ela caminha nessas duas vias de mão dupla. Conte foi ótimo, porque ele deu o primeiro método científico, ele regularizou as ciências em várias áreas de conhecimento e deu início à sociologia. Ele é o pai da sociologia. E, na segunda, ele tem uma teoria questionável, né, que nem todas as coisas acontecem de forma natural. Né? Há aí uma influência do homem, da ação do homem, principalmente então, e da ambição do homem. Deixo para vocês a reflexão e até semana que vem.